Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário LVBI11, um fundo imobiliário que, na minha opinião, é muito interessante, e nesse vídeo daqui a gente vai falar algumas informações sobre ele, mas vamos focar mais na parte que tem poucas pessoas falando sobre esse fundo imobiliário. Conforme a gente consegue ver aqui nessas informações sobre esse FII, a gente recebe que esse é um fundo imobiliário relativamente grande, por volta de 1,3 bilhão de reais de patrimônio, o que é um valor muito relevante. Ele vem pagando aí por volta de 72 centavos por cota, esse número aqui está um pouco desatualizado. Esses dados aqui são do relatório de janeiro, sendo que ainda não saiu o relatório de fevereiro, e ele teve uma leve mudança no valor de rendimento que ele paga por cota, que a gente vai explicar nesse vídeo, e a gente consegue ver que ele está aí por volta de 16% abaixo do seu valor patrimonial, o que pode indicar que ele está extremamente descontado frente ao que ele realmente vale, porque na verdade nada justifica esse desconto frente ao valor patrimonial sem ser a alta taxa de juros. Então você pode, por exemplo, investir no LVBI, ou você pode investir na taxa de juros sem risco lá no Tesouro Selic, numa NTN-B. E aí, qual que você vai investir? Bem, você vai investir naquele que te der a maior rentabilidade com o menor risco. Com a alta de juros, as cotas desse fundo imobiliário, de todos os fundos imobiliários em geral, tem que cair também para ele ter um yield maior do que a NTN-B, maior do que a Selic. E só avisando que quando a gente fala de Selic, é muito errado você comparar a Selic com o rendimento de um fundo imobiliário, com os dividendos que você recebe. Porque na verdade a Selic ela é um valor nominal, enquanto um rendimento de um fundo imobiliário de tijolo ele é muito mais próximo de um valor real. Então seria mais interessante você comparar com os títulos de NTN-B do Tesouro Direto, que seria o IPCA mais alguma coisa, uns títulos aí um pouco mais longos. E conforme a gente pode ver aqui nesse fundo imobiliário, ele está quase inteiro alocado, 98% de todos os imóveis desse fundo imobiliário estão alocados, e conforme a gente consegue ver aqui a distribuição mensal por cota, a gente consegue ver que desde fevereiro do ano passado até janeiro desse ano, pouquinho a pouquinho, então, aí ele vai aumentando o seu rendimento mensal. E se tivesse mais uma barrinha aqui, referente ao mês de fevereiro, a gente veria que ele pagou 72 centavos, e a gente já vai explicar daqui a pouquinho o porquê dessa redução. Aqui a gente consegue ver o rendimento que ele teve sobre o valor patrimonial, então é por volta de 7,7, aí sobe para 7,8, e aqui o dividend yield por cota, considerando o valor de mercado. Então aqui a gente consegue ver que ele tem um yield muito próximo a 9,3, 9,2% ao ano, o que é realmente um valor extremamente grande, considerando a imensa qualidade dos imóveis desse fundo imobiliário. Mas esse fundo imobiliário está tendo um leve problema em um dos seus imóveis. O que basicamente está acontecendo? Quem aluga esse imóvel, que é o imóvel de Aratu, que é um dos maiores imóveis desse fundo imobiliário, o maior locatário do imóvel de Aratu é as Americanas, que está em recuperação judicial, que está enfrentando já uma série de problemas, e não está sobrando dinheiro para as Americanas para elas pagarem o aluguel. Isso está desencadeando muitos problemas para esse fundo imobiliário e para vários outros fundos imobiliários que alugam imóveis para as Americanas. Então, basicamente, o que está acontecendo é que ela não está pagando corretamente o aluguel. O aluguel que corresponderia à parte das Americanas no LVBI seria de 7 centavos por cota. E desses 7 centavos, lá no mês de janeiro, as Americanas pagou só 3 centavos e depois pagou lá mais 1 centavo. Então, totalizando tudo, dos 7 centavos ela pagou só 4 e 3 meio que ficou devendo, e depois a gente resolve isso daí. O LVBI já entrou com um pedido de despejo das Americanas, falou, olha, o imóvel é muito bom, o imóvel não tem nenhum problema, se você começar a me dar problema, eu arranco as Americanas fora, em breve eu alugo para outra pessoa esse imóvel, porque esse imóvel realmente não tem problema nenhum, é um imóvel muito interessante. Mas por enquanto esse imóvel segue alugado para as Americanas e a gente ainda não sabe direito o que vai acontecer ao certo. Mas aqui vale ressaltar que até isso ser resolvido, o rendimento do LVBI vai ser um pouco impactado, porque se ele não recebeu o dinheiro das Americanas, ele não tem como repassar esse dinheiro para o investidor. Então, naquele valor de 3 centavos por cota que as Americanas não pagou, a gente já consegue ver ele perfeitamente nos rendimentos. Ele pagava por volta de 75 centavos e a partir do momento que as Americanas não pagam, ele passa a pagar 72, porque ela pagou só 4 centavos dos 7 por cota que ela deveria pagar.
Então, na verdade, o que vai acontecer com esse imóvel que as Americanas está alugando? Bem, na verdade, não tem como a gente saber, mas o que a gente tem uma certa certeza é que isso vai ser resolvido no curto prazo, já nos próximos 3, 4 meses no máximo, porque ou ela paga direito, ou ela é despejada, e aí, a hora que for despejada, o fundo imobiliário vai tentar, em alguns meses, encontrar um novo locatário para aquele imóvel. Lembrando, esse imóvel não tem nenhum problema, é um imóvel super bacana, vai ser até relativamente fácil, para os próximos 6, 7 meses, você encontrar uma outra empresa que vai querer alugar esse galpão. Então não seria um grande problema para a LVBI caso as Americanas simplesmente saísse. Ele teria aí uma diminuição relativamente grande de por volta de 7 centavos por cota, do tanto que ele paga de dividendos mensalmente, mas quando esse imóvel for alugado de novo, isso volta ao normal, seria só uma coisa passageira. E aqui a gente consegue ver os outros imóveis desse fundo imobiliário. A gente consegue ver também aqui, cadê? O imóvel de Iratu, que é o imóvel das Americanas. É um imóvel relativamente grande, conforme a gente consegue ver, em comparação aos outros. E por isso que ele está dando tanto problema assim, porque ele representa aí por volta de 13% de todas as receitas desse fundo imobiliário. E vale só lembrar também que esse imóvel não é 100% ocupado pelas Americanas. Tem outros inquilinos também que estão alugando esse imóvel sem ser exclusivamente as Americanas. Quando a gente olha aqui aonde estão esses imóveis, a gente vê que boa parte deles, mais de 43%, estão no raio 30 de São Paulo, que seria 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, que é simplesmente o melhor lugar para se ter imóveis logísticos do país inteiro disparado. A gente vê também que eles têm imóveis em regiões metropolitanas de Curitiba, na região de Extrema, e vale só lembrar aqui que muitos fundos imobiliários logísticos tem galpões em Extrema. O que tem essa cidade chamada Extrema lá em Minas Gerais? Bem, na verdade, Extrema ela tem um benefício fiscal para importação. Então você consegue ter um benefício fiscal, pagar menos imposto, quando você compra algum produto fora do Brasil e manda entregar em Extrema. E também tem um pouco na região de Belo Horizonte, tem em Salvador, mas aqui teria aí em percentuais menores. E conforme a gente consegue ver, a maioria, 95% desses imóveis são classe A, são imóveis aí muito interessantes, e só 5% são aí classe B, que são imóveis bons, mas não tão bons assim. Conforme a gente pode ver que a maioria dos contratos desse fundo imobiliário são contratos típicos, um pedacinho atípico, geralmente eles são corrigidos pelo IGPM ou pelo IPCA, e aqui a gente consegue ver o mês de reajuste desses contratos. A gente consegue ver aí que quase 30% do fundo imobiliário reajusta seus contratos no mês de janeiro, o que pode representar aí um aumento dos dividendos aí ao longo dos próximos meses devido a esse reajuste. Quando a gente olha aqui a vacância histórica desse fundo imobiliário, a gente vê o que já era esperado, os imóveis deles são realmente muito bons, então a vacância acaba sendo muito baixa, porque tem muita gente querendo alugar esses imóveis. Mas agora sim, a gente chegou no meio do vídeo e agora sim a gente vai começar a falar sobre coisas que tem poucas pessoas vendo sobre o LVBI. Mas se você for novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui do canal, tá bom? Mas aqui agora vamos falar um pouco sobre o histórico de distribuição por cota. Porque ele paga 75 centavos por cota, mas tá bom, da onde que vem esses 75 centavos? Isso que é um ponto muito importante do investidor saber. Então, basicamente, ele tem vários imóveis, ele aluga esses imóveis e ele recebe 97 centavos por mês por cota do aluguel desses imóveis. Todos os valores aqui eles estão por cotas, tá bom? Então, desse valor que ele recebe de 97 centavos por cota, você tem que acrescentar as receitas financeiras, que seria basicamente o rendimento do caixa. Então, ele tem um valor em caixa que rende o CDI, então você acrescenta nesse valor. Você tem as despesas financeiras, que é o que ele paga com a alavancagem, e você tem as despesas operacionais também, que você precisa desconsiderar para chegar no resultado final. Então, apesar dele receber 97 centavos, no fim da história sobra só 75, e isso é bem normal para todo fundo imobiliário. E aqui tem um outro ponto muito interessante, que a própria LVBI, ela chega e fala, olha, a gente está recebendo 97 centavos de aluguel por cota por mês, mas a gente pode receber R$1,03. Isso quando a gente resolveu o nosso problema de vacância, que atualmente está em 2% desse fundo imobiliário, uma vacância extremamente baixa, e também quando a gente terminar o período de carência, porque muitas vezes a gente faz um contrato e esse contrato ele tem uma certa carência. O inquilino que alugou esse imóvel vai pagar metade do aluguel, vai pagar 70% do aluguel por um determinado período e depois começa a pagar o aluguel inteiro. Então tem essa parte aqui de carências e descontos que a gente também tem que considerar, e daí que se chega nos 97 centavos, que é o que ele realmente recebe por mês dos aluguéis que ele tem dos seus imóveis. Só que, olha que interessante, esse fundo imobiliário ele tem uma alavancagem, ele tem um CRI
de 190 milhões de reais, que é relativamente pequeno, mas ele é sobre o CDI e ele tem uma carência que vai acabar em setembro de 2023. E o que seria então a carência de um CRI, que no caso do LVBI só vai até setembro desse ano? Basicamente, quando um CRI, quando uma alavancagem, ele está no período de carência, o fundo imobiliário ele só precisa pagar os juros da dívida e não o principal. Ou seja, ele não está pagando esses 150,9 milhões de reais desse CRI. Ele está pagando apenas os juros mensal desse CRI para a dívida ficar constante, não acabar aumentando, mas durante o período de carência ele não paga o principal. Ele paga um valor reduzido, ele paga só os juros, ele paga um pedaço só do que ele deveria pagar. Então, a partir de setembro, esse fundo imobiliário vai ter que começar a pagar um pedaço desse valor que ele pegou emprestado e não só os juros como ele vem pagando atualmente. E o que isso pode gerar? Então, na verdade, isso vai gerar um aumento das despesas financeiras. Isso pode vir a representar um dividend yield menor, porque aí ele vai ter o maior custo dessas despesas financeiras, frente a ele já vai estar pagando a amortização dessa dívida, e com isso vai acabar sobrando menos dinheiro do que esses 75 centavos por cota. E eu digo que pode isso acontecer porque, por exemplo, essa dívida aqui que ele tem é lastreada ao CDI. Então, se, por exemplo, o CDI abaixar nesse período, poxa, então na verdade seria até bom para ele. Ele está pagando menos juros e agora ele começa a pagar uma amortização, meio que fica elas por elas e ele pode manter aqui os 75 centavos. Mas muito provavelmente ele vai diminuir os rendimentos que ele paga mensalmente no mês de setembro, devido a ele ter que começar agora a pagar esse principal. Então isso que é um ponto muito importante que o investidor tem que ficar atento sobre o LVBI. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim, eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal e eu espero você num próximo vídeo.